Hoje eu vou falar de um assunto extremamente relevante que passa por educação e passa por saúde pública e passa por religião e passa por tudo. Eu acho que esse folder, que é uma cartilha, um folder ao mesmo tempo uma cartilha, significa tudo, né? Trata da pedofilia e eu tenho o prazer de receber aqui o deputado Gilson de Souza, que é o responsável pela frente parlamentar que faz o enfrentamento desta gravíssima questão na melhor das representações populares de todos nós aqui no Estado, que é a nossa Assembleia Legislativa. Então, às vezes eu ouço críticas à Assembleia e tal, como ouço críticas ao Congresso Nacional. Peraí, a Assembleia está lá porque todos eles foram eleitos. Obrigado, deputado, estou agradecido por ter vindo. O deputado Gilson de Souza tem nas suas diversas esferas de atuação, muitas ligadas à religião, à família, a esse tipo de bandeira que é extremamente relevante, é claro, religião, família e educação. Existe uma lei que foi aprovada em 17.637, que lei é essa e como ela atinge a população? Muito boa tarde, Ogê. Boa tarde a todos que estão nos assistindo neste momento. Para mim é um privilégio poder estar aqui e falar de um tema muito importante, que trata a respeito da pedofilia. Não é algo que nos agrada, porém é uma realidade no nosso estado, no Brasil e no mundo. E essa lei é uma lei de autoria minha e também do deputado Leonardo Paranhos. Hoje prefeito de Cascavel. Prefeito de Cascavel, que institui a Semana Todos contra a Pedofilia, com o propósito de alertar a sociedade deste mal tão grande, que tem aí prejudicado tanto as crianças, os adolescentes, e a intenção é fazer palestras, campanhas em todo o estado do Paraná. Eu já recebi o delegado do Nurcrid, né? Ele, fora do ar, pastor e deputado, eu não sei, são duas nominações muito importantes. O pastor, porque pastoreia, porque justamente traz a cidadania que é religiosamente afeita à igreja dele, os mandamentos do Senhor. Isso é extremamente relevante. E também é extremamente relevante ser deputado, porque afinal de contas legisla, como ele acaba de explicar, que legislou neste setor tão importante. Aí vamos fazer também, dar o mérito a quem merece, lá o Leonardo Paranhos, hoje prefeito lá de Cascavel, que pode estar nos assistindo no canal 30. Então, pastor e deputado, disse-me o delegado que existe uma coisa subterrânea na internet que a maioria de nós não sabe nem acessar, que especificamente é usada não só pelos pedófilos, mas preferencialmente por eles. E ele me falou algumas coisas fora do ar. Eu vou confessar para o senhor que eu fiquei extremamente estarrecido. Com 65 anos de idade, eu não imaginei que pudesse ter esse tipo de informação, que seres humanos fossem capazes de fazer o que fazem. Mas daqui a pouco nós vamos falar com a delegada, e ela vai contar números de crimes contra crianças de até 2 anos. O que tem o ser humano? O que ocorre, deputado? O senhor que está afeito a esse combate? Infelizmente, né, a pedofilia é uma perversão sexual, onde o adulto se sente atraído por uma criança. Por que isso acontece? Então existe uma série de justificativas até por parte da medicina com relação a esse comportamento, mas o que acontece? Eu vejo que, como pastor, o senhor citou, né, eu na verdade sou pastor há 34 anos, atualizando aqui o currículo, há 34 anos, pastor, e estou como deputado. O que acontece? Eu vejo que é uma ausência de Deus.
Porque quando a gente preenche o vazio na alma com a presença de Deus em nossa vida, a gente começa a entender como as coisas funcionam, o que é a nossa vida, por que estamos aqui, qual o propósito. Eu vejo que tem pessoas que não têm propósito nenhum na vida. Estão aqui apenas a passeio e não têm propósito na vida e querem buscar o seu bem-estar à custa de qualquer coisa. E, infelizmente, a criança é um ser totalmente indefeso e muitas dessas pessoas, esses bandidos, acabam tentando realizar os seus desejos através de crianças indefesas. Então eu vejo realmente a ausência de Deus e também uma preocupação que eu tenho, que falta também leis mais severas com relação à pedofilia. Porque infelizmente os relatos que a gente ouve, a criança, o adolescente que é abusado, ele se torna o culpado. Como? E o abusador fica como vítima. Como é isso? Recentemente, a minha esposa trabalha como voluntária numa casa que recebe crianças que são retiradas da família. E agora, muito recente, uma criança que foi abusada pelo padrasto, o que acontece? A mãe saiu em defesa do próprio padrasto e a criança teve que voltar para a sua casa. E para a mãe, foi a criança que provocou aquilo. E para o pedófilo, foi a criança que o atraiu. Ele é inocente. Né? E eu pergunto, como que fica a criança numa situação dessa? E se por causa de um abuso sexual o pai, a mãe, o padrasto se separam ou o adulto é punido, a culpa vai para a criança. Então, a criança abusada, além de sofrer todas essas mazelas psicológicas, físicas, ainda carrega a culpa da consequência de um casamento desfeito, do abusador sendo preso. Então é algo terrível, Gê. Vamos falar com a delegada? Muito boa tarde. Olá, Algê, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, eu estou aqui no NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção de Crimes contra Crianças e Adolescentes, e é uma situação bastante desagradável, podemos dizer assim, né, Algê? Porque os crimes acontecem com crianças de menos de 2 anos até crianças de 12, 13 anos, é uma situação bastante complicada. Nós vamos conversar com a delegada Mônica Meister, ela é titular aqui do NUCRIA, que vai nos dar como é que funciona toda essa situação aqui. São 4.000 processos hoje em andamento aqui no NUCRIA, né, doutora? Seja muito bem-vinda aqui ao Direto ao Ponto. Obrigada, boa tarde a todos. Sim, são 4.000 entre inquéritos e processos em trâmite na vara. Só em Curitiba? Né? Só em Curitiba. Então é bastante preocupante. Agora, dia 18, ocorreu a campanha, o evento do combate aos crimes envolvendo crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. E, inclusive, nós temos que prestar mais atenção nessas crianças e adolescentes quanto aos crimes sexuais envolvendo o núcleo familiar. A maioria desses crimes são do núcleo familiar, pai, tio, avô, um problema que até não, a gente tem dificuldade de aceitar isso, né, doutora? Sim, padrasto, também vizinhos. Então, todo cuidado envolvendo essas crianças, principalmente tem a idade de 2 anos, que ainda não se comunicam direito, mas nós temos aqui psicólogos, né, 4 psicólogos e 4 estagiários só de psicologia, e que conseguem constatar se houve ou não, mesmo sem uma violência mais profunda, sem uma penetração no organismo da vítima, né? E, então, é possível, diante da situação, da avaliação dos psicólogos. Bom, doutora, essa é uma situação bastante grave e as pessoas que quiserem fazer a denúncia, que tem algum problema dentro da família ou conhece alguma criança que tem esse problema, como fazer para entrar em contato aqui com o NUCRIA? Bom, é o Disque 100, né, o Disque Direitos Humanos, tem o 81, podem comparecer também aqui no NUCRIA, eu atendo também durante o expediente aqui, pode vir conversar comigo, o plantão também,
Nós temos situação de plantões de 24 horas. Se houver uma situação de flagrante, é só acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, que é encaminhado para cá e nós vamos atender. Bom, a senhora assumiu o NUCRIA há cerca de um mês e o objetivo é tentar eliminar esse tipo de crime no estado, na cidade, né, que é um problema muito sério. Eu digo assim, a gente tenta diminuir. Agora, acabar é uma coisa que nós não conseguiremos. Agora, o que nós precisamos é diminuir o máximo possível, retirar esses agressores sexuais das ruas e cuidar dessas crianças, né? Fazer um acompanhamento psicológico. Aí, também com a ajuda, né, do Ministério Público, nós temos encaminhado as crianças para acompanhamentos psicológicos, assim como os agressores. Tá legal, muito obrigado pela participação. Essa é a delegada titular aqui do NUCRIA, a Mônica Meister, ao vivo aqui no Direto ao Ponto. Hoje a gente volta no estúdio com você. Muito obrigado, delegada, pela gentileza da entrevista. Muito obrigado, boa tarde. Eu queria dizer para o senhor, deputado, que ouvindo a delegada, me parece muito mais relevante ainda, depois de ouvi-la, essas campanhas de esclarecimento e de educação. Porque retirar, ela usou, com todo respeito, ela usou uma expressão, retirar das ruas. Mas eles não estão nas ruas, eles estão nas casas, né? Eles estão na internet, eles entram direto na criança, não é isso? É verdade. A gente muitas vezes vê essa grande luta, e para muitos é uma guerra vencida. Como a delegada disse, para acabar com isso é muito difícil, mas o poder público tentando fazer a sua parte, fazendo com que esse agressor seja punido. E também, hoje, na audiência pública que eu fiz na Assembleia Legislativa, nós colocamos também à disposição ali, daqueles que ali compareceram, que pudesse assinar um abaixo-assinado para que fosse encaminhado para Brasília, para o Congresso, para que o crime de pedofilia fosse incluído como crime hediondo no Código Penal. Não é ainda? Ainda não é. Então, precisa ser tratado com a máxima seriedade isso. Está acontecendo nas casas. É importante hoje que os professores nas escolas possam identificar a criança que está sendo abusada, porque a criança abusada sinaliza o seu abuso. Os pais estejam preparados para isso também. Como a doutora disse, muitas vezes é um vizinho, é um pai, é um padrasto, é um primo, pessoas que estão abusando das crianças. Então, é importante que os adultos estejam identificando quando as crianças estão sendo abusadas e os vizinhos, enfim, aqueles que souberem de alguma coisa, possam de fato denunciar. Nós temos o número de denúncias, mas esse número está muito aquém da realidade. A realidade, nós temos um número muito maior do que aqueles que são constatados. Eu vou para um breve intervalo. Volto tratando de algumas decisões profiláticas que os pais, irmãos mais velhos, etc., podem tomar para observar a criança menor. Ela, como disse bem o deputado, ela dá demonstrações de que ela está sendo abusada. Agora, você que é uma senhora que está nos assistindo e que às vezes está sozinha e que quer reconstruir sua vida e tem filhas ou filhos começando, né, na puberdade, na pré-adolescência, pelo amor de Deus, tome cuidado com quem você põe dentro da tua casa. Eu sei que é muito difícil, às vezes, para uma senhora que fica viúva ou que perde o marido, que o marido largou, ou mesmo o pai que ficou com os seus filhos. Também tome cuidado com a mulher que você vai levar para dentro de casa, porque as coisas hoje são muito correlatas nesse sentido. Vamos por um breve intervalo, e eu estou pisando em ovos mesmo para falar desse assunto, minha gente, porque eu tenho 3 netos, né? Tenho um neto de 3, uma menina de 5 para 6, tenho um neto de 8, uma neta de 8, e só de pensar
num abusador infantil já dá vontade de ficar nervoso, dá vontade de ficar bravo. Religião. Qual é o significado etimológico desta palavra? Religação. Eu falei com o pastor antes, pastor e deputado. Ele está mais aqui na condição de deputado, mas ele disse bem, ele está deputado, mas ele é pastor. Então, religação, religião. Eu acho que se esses dois bandidos, Wesley e... Como é o nome do outro vagabundo, Robertinho? Outro ladrão? O irmão, Wesley e... Enfim, esses dois ladrões da JBS. Wesley, né? Wesley, obrigado, deputado. Se esses indivíduos tivessem um pingo de relação com Deus, eles não estariam tão enrolados como estão. Porque não imagine, meu amigo, meu irmão, que está tudo bem para esses dois vagabundos. Não está. Eles fizeram um acerto com esse Janote, e eu não consigo entender o Janote, entendeu? Porque todo mundo fala de todo mundo. Quando fala do Ministério Público, todo mundo fica apavorado de medo. Não tem, quem não deve não teme. Não consigo entender esse Janot, porque é muito benefício para dois canalhas. Tinha ameaça de morte. O Marcelo Debrecht não teve, por acaso, e os outros todos. Palhaçada, esses caras vão ser punidos, sim, pela lei dos homens. Não tenho dúvida disso. Agora, se houvesse um pouco mais de religião, ontem eu vi aquela desocupação do crack em São Paulo, o senhor também deve ter visto. Sim. Isso tudo é falta de Deus, né? Olha, falta de Deus e falta de uma estrutura familiar boa. E, infelizmente, nós estamos vendo hoje toda uma ação para que a família seja desconstruída. Infelizmente, nós vemos assim. Esses dias, uma promotora pública veio nas redes sociais e disse o seguinte, que os filhos não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. E se os pais levarem isso a sério, eles vão deixar de educar os seus filhos, vão deixar de acompanhá-los, vão se dedicar muito mais a uma vida profissional e deixar os filhos para o Estado cuidar. E eu pergunto, que estrutura o Estado, que condição tem de cuidar? Então eu apelo realmente para que os pais assumam essa função. Eu aprendi educação em casa. Meus pais ensinaram a fé, me ensinaram a respeitar as pessoas, respeitar autoridades. Eu sou do tempo ainda, para muitos arcaico, ter que pedir a bênção para os pais. E hoje a gente vê as famílias desestruturadas, as pessoas agindo pelo seu bel prazer, não importa a forma, desde que tenha o seu bem-estar. Então, acho que é falta de uma boa educação em casa, é falta de Deus na vida das pessoas, porque tendo Deus, as pessoas vão entender que vão ter que um dia prestar contas a Deus das suas atitudes. E vão entender que ele sobrevive somente por causa de Deus, e que a vida dele faz sentido quando Deus está presente. Então, infelizmente, essas coisas acontecem. Falta de Deus e falta de uma boa estrutura familiar. Quando a gente fala de pedofilia e tal, a gente não pode esquecer um nome, Araceli. Araceli tinha 8 anos. 8 anos quando foi assassinada. O seu corpo nunca apareceu. Ela foi assassinada depois, numa mala na rodoferroviária. E se atribui a Raquel Genoff, perdão. Eu cometi o erro na identificação da criança. E me perdoem o erro, se eu pudesse não ter nenhuma criança para identificar, eu ficaria muito mais feliz. Mas, de qualquer maneira, o nome da criança é Raquel, desgraçadamente. Um nome tão importante na Bíblia. Mas é a falta de Deus, é a falta... E aí a promotora diz, o Estado vai cuidar. Que vai cuidar o quê, promotora? Que vai cuidar o quê? Se este é um crime, por exemplo, insolúvel, até hoje não foi solucionado. Quer dizer, às vezes as pessoas abrem a boca para dizer bobagem, fazer proselitismo de uma propaganda stalinista,
que beira o absurdo. O Estado brasileiro não tem condição de cuidar dele mesmo, não é? Tantas as mazelas, tantas as dificuldades, como é que vai cuidar do povo brasileiro? Outra coisa, Ogier, a gente vê muitos meios de comunicação promovendo a erotização da criança. Muitos meios não, desculpe. Rede Globo Televisão, se você não cuidar com a Rede Globo, você está vendo imagem erótica ao meio-dia, meio-dia e meio, 2 horas, 3, pelo amor de Deus. Mas não só a imagem erótica, mas a erotização da criança. Sim. Esses dias eu vi uma imagem de uma capa, de um CD, com uma criança, isso deveria ter 1 ano e meio, 2 anos, de fio dental, mostrando as nádegas da criança e um menininho do lado excitado com aquela criança. Isso numa capa de um CD. Nós temos hoje músicas que incentivam, infelizmente, a pedofilia, tratam sobre a erotização infantil. Eu não vou aqui citar algumas músicas, mas músicas de sucesso. Cita, manda Você vai ver várias músicas tratando esse tipo de coisa, do pai com a filha, né, tratando sobre essas questões, incentivando. Então a gente precisa estar muito alerta. Então, meios de comunicação que não têm responsabilidade com o ser humano, né, com as questões éticas, não têm responsabilidade com a família. Nós vemos hoje a música, como eu citei, muitas e muitas músicas trabalhando isso, literaturas trabalhando essa questão. Então nós precisamos de estar atentos. Agora, novelas, infelizmente. Nós temos aí uma apresentadora de TV muito famosa, mas que declarou que na sua infância também foi abusada. E depois passou a trabalhar com crianças. Hoje, esses dias eu vi também uma reportagem de uma senhora com seus 18 anos de idade aliciando crianças para a prostituição. E ficamos penalizados, ficamos revoltados em ver aquela senhora de 18 anos. Só que essa senhora de 18 anos passou a sua infância toda sendo abusada sexualmente. Se nós não agirmos rapidamente, essas crianças hoje que estão sendo abusadas poderão se tornar abusadores em potencial. Queria contar para vocês, apresentei um programa na Central Nacional de Televisão, primeira-dama do Estado, era a senhora Dona Fanny Lerner. Presidia o Instituto Menor Newton Grem. Era uma mesa redonda, 2 menores que faziam prostituição na praça, certo, Robertinho? Você estava no estúdio nesta noite, estava a primeira-dama do Estado, aliás, uma grande primeira-dama, saudosíssima figura, Dona Fanny Lerner, o secretário, etc., alguns políticos na mesa, e um dos meninos, de costas, evidentemente, mas o programa era ao vivo, diz o seguinte: não, eu sou o menino de programa. Ah, tal, e daí? Quem é que é? Eu perguntei para ele, era eu que dirigia o programa, eu perguntei para ele, e quem são os teus fregueses? Ah, um político e tal, e declinou o nome do político, que era bastante famoso à época, etc., e foi um problema, porque era um político bastante famoso, e já naquele tempo o Estado tinha essa preocupação. Naquele tempo nós tínhamos uma coisa que hoje está eliminada, que era a prostituição no Porto de Paranaguá, a prostituição infantil. Graças a Deus a estrutura hoje é outra, já não ficam mais os caminhoneiros na fila, ele já tem local para descanso. Eliminou-se, mas não se eliminou a pedofilia nas fronteiras, nas grandes cidades, e sempre, deputado, a família no meio. Como é que a gente descobre, o que a gente pode fazer para ajudar? Porque eu estou falando de um programa de 20 anos atrás, e as coisas só pioraram de lá para cá. Ogier, eu acho importante que os pais estejam atentos a isso. Os filhos e os professores atentos. Muitas vezes o aluno que está perdendo o seu rendimento escolar, suas notas baixando, o aluno que está mudando o seu comportamento na sala de aula, era aquele aluno alegre, comunicativo, enfim, deixou de ser. O pai que muitas vezes vê o seu filho que está muito tempo na internet,
Aquele filho que se comunica com o mundo inteiro através da internet, mas não se comunica com o seu pai, e o pai que não se comunica com o seu filho. O diálogo é muito importante. O pai acompanhar a vida do seu filho também na escola. Então é importante essa ação hoje. Você falou de alguns casos aí, e nós vemos casos de pedofilia na política, no nosso estado mesmo. Nós vimos uma situação que está em investigação, um cidadão envolvido com pedofilia, né? E tantos outros. E nós sabemos que isso acontece. Eu pergunto, essas crianças não têm voz. E quem será a voz dessas crianças? Se nós não agirmos, se nós não denunciarmos, como ficará? Nesse momento que nós estamos conversando, é muito provável que crianças estão sendo abusadas. Grave isso, né? Neste momento é muito provável. E certamente isso está acontecendo nesse momento. Certamente mulheres estão sendo agredidas nesse momento. Certamente pessoas estão se drogando nesse momento. É fato. Enfim, a reflexão desta cartilha, que é muito importante, é um trabalho aqui do governo do Paraná, que se adiciona a esse trabalho da Assembleia Legislativa, diz no final dessa cartilha, uma reflexão de Victor Hugo, que escreveu a monumental obra Os Miseráveis. E nessa reflexão do escritor está escrito o seguinte: quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Para que se evite isso, então, você pode fazer suas denúncias no 181, no 197, no 190, no 191, em Curitiba pelos telefones 100 e 156. Agora, deputado, que é importante, às vezes a pessoa tem medo, mas não tem medo de falar com o senhor, ela pode procurar o senhor? Sim, pode procurar. Nós também colocamos à disposição a nossa assessoria para isso, mas, infelizmente, as pessoas ainda têm medo de denunciar. O que está acontecendo na casa do vizinho, de repente, não nos interessa. São coisas privadas, mas a pedofilia normalmente acontece no ambiente privado, familiar, e nós temos que nos envolver. Então, estamos à disposição para ajudar as pessoas que precisam realmente de orientação como proceder no momento desse. Presta atenção, você que está inibido de tomar uma atitude, você que é vizinho, você que é parente, você que está próximo da criança, não esqueça que esta apresentadora, a quem se referiu o deputado, que é muito famosa, chama-se Xuxa Meneghel, ela diz que sofreu abuso quando era menina. E eu não duvido, porque é uma afirmação gravíssima, ninguém faz uma afirmação dessa graciosamente. Depois ela apareceu em filmes na condição de abusadora. Isso. Então isso é muito grave, minha gente, porque o abusado de hoje será o abusador de amanhã. E se cria uma sequência desta coisa tão infeliz. E, normalmente, quanto mais poderoso é o indivíduo, mais ele se acha ao largo da lei, né? Ao largo das punições, não as que vêm de cima para baixo, dessas ninguém escapa. Mas no mundo dos homens, pelo menos, o homem acha que pode sair ileso. Não pode, né, deputado? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nada ficará em oculto. Um dia vamos ter que prestar contas de tudo isso. Importante também deixar claro que a pessoa que faz a denúncia não precisa provar nada. E a pessoa que faz a denúncia, também o seu anonimato será preservado. Então não precisa se identificar. Mas é importante denunciar quando você observar alguma coisa que esteja fugindo da normalidade. É importante a ação do poder público, mas é importante a ação da família, a ação de toda a sociedade contra essa barbaridade contra as nossas crianças. Eu gostaria que vocês estivessem no estúdio vendo a reação da minha equipe enquanto se discute esse assunto. A Laís, que é produtora do programa e que produziu esse programa, ela passou o programa inteiro manifestando raiva
e todo o seu repúdio à possibilidade de se imaginar um ser humano adulto agindo em detrimento da saúde física e mental de uma criança, porque é em detrimento da saúde física e da saúde mental. Não nos esqueçamos disso. Denuncie. Aplauda o deputado, aplauda o governo, aplauda aqueles que de alguma maneira se esforçam no sentido de trazer à sociedade essa discussão, porque não é uma discussão agradável de fazer, muito pelo contrário, mas absolutamente necessária. Muito obrigado por sua atenção, por sua audiência, muito obrigado, deputado. Um grande abraço a todos e até amanhã.